Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer duas leituras breves, retas e diretas, mas para dois públicos diferentes. Então, a primeira leitura vai ser para quem quer saber da vida financeira, e a segunda leitura vai ser para quem quer saber da vida amorosa, tá? Então, a vida financeira aqui eu vou falar por que eu não prospero. Essa é a pergunta. Então, eu quero dizer no sentido de muito dinheiro. Por que eu não deslancho, né? Por que eu fico sempre ali pagando as contas, sobra, mas não muito, aquele lugar que a gente não deslancha. E no amor é para os solteiros. Por que eu não consigo me relacionar? O que tem aí para quem está solteiro? Tudo bem? Eu vou começar com a parte financeira. Se esses dois assuntos são interessantes para você, você assiste os dois. Combinado? Então vamos lá. Eu vou juntar o baralho aqui e vamos ver a energia da sua vida financeira. Vamos entender aqui qual é a sua energia financeira. Pedindo para cortar mais vezes aqui, muito bem. Momento da colheita. Isso é uma carta boa, hein? A gente colhe o que a gente planta, né? É bom para quem plantou direito, bom para quem plantou bem. Para quem não plantou direito, talvez não seja tão bom. Mas vamos entender aqui, vamos desenrolar. Vamos ver. Por que eu não prospero? O que falta, né, para deslanchar? O que está travando aí? Bom, gente, é o seguinte. Aqui fala... existe uma questão que me gritou aqui em primeiro lugar, que é uma questão também de comunicação, tá? Então, você conseguir interagir com as pessoas de uma maneira saudável é essencial. Então, se você, por acaso, tem tido dificuldade de interação com as pessoas, esse é um dos motivos pelo qual você não consegue prosperar, tá? Por quê? Porque por mais que a gente se vire e faça as coisas, esse mundo ele é feito de coletivo. Então, se você vende algo, alguém tem que comprar. Então, mesmo que você faça tudo sozinho, vai sempre depender de alguém para que as coisas aconteçam. E aí a comunicação é uma parte de extrema importância, tá? Uma outra questão que me aparece aqui é que algumas pessoas têm algumas crenças limitantes que vieram de dentro de casa. Então, talvez algumas coisas que você tenha vivido ali com a sua família, durante a sua infância, que de alguma forma ficaram programadas ali no seu inconsciente e que precisam ser trabalhadas, porque é como se ganhar dinheiro fosse realmente um desafio, algo complicado, algo que não é tão claro e fácil para você como parece para algumas outras pessoas, tá? Um outro ponto aqui é você trabalhar o seu poder pessoal. É importante que você tenha consciência do quanto você pode alcançar as coisas, né? Então, se você não acredita em você mesmo, se você não tem noção do quanto é grande o seu poder, de tanta coisa boa que você pode produzir, de fato vai ficar um pouco difícil você prosperar. Porque você precisa se sentir seguro, segura, você precisa se sentir forte, você precisa reconhecer o seu poder pessoal para que isso chegue às outras pessoas, né? E aí aqui a carta da cigana, ela vem trazendo você independente de homem ou mulher, mas trazendo a questão de você saber se impor de uma maneira delicada, de uma maneira gentil, de uma maneira com mais sabedoria. Então, a sua presença, o seu falar, a sua postura, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser realmente marcante, né? Mas não pela força, não pelo conflito, mas sim pelo respeito. Percebe a diferença?
Então é importante trabalhar esses aspectos para que você possa, de fato, formar alianças que permitam esse crescimento, né? E você ter atitudes que sejam coerentes com aquilo que você almeja. Porque aqui algumas pessoas, é por isso que saiu essa carta, momento da colheita. Ah, eu quero algo, mas o que você está, o caminho que você está seguindo agora talvez não esteja coerente com o lugar que você quer chegar. Então, você tem clareza de onde você quer chegar? Você tem clareza do que você quer? Ou você ainda tem dúvida? Porque se você ainda tem dúvida, você precisa primeiro tirar essa dúvida do caminho. Você precisa ter clareza, discernimento. Eu quero chegar em tal lugar. Para chegar em tal lugar, eu preciso fazer tal coisa. Percebe? Porque o momento da colheita, ele vem para quem plantou. Se você estiver plantando abobrinha, você não vai colher maçã. Percebe? Não dá para você querer colher o que você não plantou. Então aqui a gente está falando de vários aspectos. Então encaixa na sua realidade, lembrando que é uma leitura coletiva, tudo bem? Então pega o que faz sentido para você. Então é a questão familiar, é uma crença limitante, é a sua falta de confiança em você mesmo, no quanto você vale, no quanto você pode alcançar as coisas que você quer, é uma falta de clareza. Será que é uma falta de clareza do que você verdadeiramente quer? Será que você está muito focado no dinheiro, mas o propósito não está definido? É importante a gente ter um propósito, a gente ver sentido no que a gente faz, porque senão a gente não prospera. Se for só pelo dinheiro, gente, não é uma coisa que vai fluir tão fácil. Não que ninguém consiga por esse caminho, mas quando tem propósito, você se põe inteiro, sabe? E aí as coisas fluem de uma maneira muito melhor. E aí é importante que você venha com atitude, com decisão, que você encerre todas as coisas que tiram você do caminho que você gostaria de chegar, de alcançar, entende? E para algumas pessoas, você vai ter que encerrar coisas e começar novas coisas. Parece que para algumas pessoas, alguns passos estão errados. Então é preciso ajustar esses passos para você corrigir isso, seguir pelo caminho mais adequado e ser firme nisso. Não desistir. É muito importante que você entenda que uma árvore ela não cresce do dia para a noite. Então precisa de constância, precisa de paciência, precisa entender que não vai ser do dia para a noite e que ninguém no mundo fica rico assim, ó, dormi, acordei, tô milionário, a não ser que você tenha ganhado na loteria. Mas é um trabalho que ele não precisa ser árduo, entende? Existe essa diferença de você trabalhar arduamente para ficar rico, querendo ficar rico, e isso não funciona, mas existe a constância leve, a disciplina leve, você fazendo o seu melhor todo dia, sabendo que o progresso ele vai vir. Pela sua constância, pela sua disciplina, pela sua autoconfiança, por você entender que o seu passado não determina o seu futuro. Entende? Então, comece a trabalhar essas questões e aqui sai a carta da aliança no final, dizendo que não é sozinho que você vai prosperar. Não é sozinho. Aqui é importante você entender que não é uma única pessoa. Né? A gente está fazendo uma leitura coletiva. Quando a gente fala de aliança, não necessariamente é uma sociedade, pode ser, mas com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus colegas, com o seu chefe, com os seus funcionários, com a equipe, não importa. Sabe, com o seu parceiro de vida, parceira de vida, porque a aliança é aquilo que une, né? É uma relação. Então, qual relação que vai te ajudar a prosperar? Essa relação ela precisa estar funcionando. Essa harmonia precisa acontecer para que você possa prosperar. Certo? Então é muito importante que você tenha dentro da sua casa um ambiente que seja organizado, que seja limpo, que você revisite o seu passado para ver se existem crenças ali da sua infância por conta da estrutura familiar e as coisas que você passou, para que você trabalhe isso, talvez numa terapia. Que você entenda que se você quer uma coisa, mas está fazendo outra, vai ter que alinhar. Certo? Então o momento da colheita, ele chega, mas você precisa
plantar da forma certa, tá? Lembrando, cada plantinha, eu não sei se você já cuidou de planta, mas cada planta, ela tem uma rega diferente, um adubo diferente, um ambiente diferente. Umas gostam de sol, outras não. Uma mais água, outra menos água. Por quê? Porque cada uma é única. O seu sonho é único, o seu propósito é único. Então você precisa entender como cuidar do seu sonho, do seu propósito, para você saber qual caminho você vai trilhar e ver o resultado. Certo? Então, para quem quer saber da vida financeira, tá aqui. Organize esses pontos que eu tenho certeza que você pode e vai prosperar. Mas você precisa ter, assim, noção de onde você quer chegar e autoconfiança para acreditar que você pode. Certo? Agora para os solteiros. Vamos para a segunda parte da leitura. Para você que está solteiro, solteira e quer entender aí o porquê, né? Por que eu tô solteiro? Por que eu ainda estou solteiro? O que está acontecendo com essa pessoinha que tá vendo essa leitura agora? As leituras são atemporais. Sempre que você chega numa leitura é porque tem algo. Pode não ser a leitura toda, mas sempre tem algo a ser dito. O bobo, a carta do louco. Essa carta é interessante, porque ela tem o lado luz e o lado sombra dela. E eu vou entender aqui. Para algumas pessoas aqui tá faltando coragem, né? Coragem de se entregar, coragem para arriscar, começar algo novo, deixar o velho para trás, se jogar, né? É essa energia que vibrou para mim aqui. Aqui me vibrou muito forte essa energia, mas vamos desmembrar aqui as cartas para entender essa solteirice sua. Vamos ver. Olha aqui. Algumas pessoas carregando ainda, né, pesos do passado, situações ainda de alguma forma que pesam, que atrasam alguns encontros. Vamos lá. Bom, não veio errado, abriu para assentar, né, a energia aqui principal. Bom, gente, para você se relacionar, você precisa entender que você vai correr risco. Tudo na vida é assim. Não existe nada que seja diferente, né? Então, se você quer um relacionamento, você vai precisar entender que ele não vai ser perfeito, que ele vai ter altos e baixos, que sim, em algum momento você vai sofrer. Do mesmo jeito que você vai para o seu trabalho, vai para o seu emprego, e ele não é maravilhoso todos os dias, né? Tem dias que são mais difíceis e tal, mas é trabalho, você precisa do dinheiro, então você faz por onde. Agora, e amor? Você não precisa de amor? Você não precisa de afeto, de carinho, de colo, de troca? Não é gostoso você ter isso? Não é gostoso ter dinheiro? Não é gostoso ter amor? Não tem diferença, gente. Mas por que pelo dinheiro você se arrisca, mas pelo amor não? Você merece ser amado, você merece amar, então é importante que você se arrisque. Se você não se abrir, você não vai vivenciar um amor, você vai continuar solteiro. Esse é o primeiro puxãozinho de orelha aqui que as cartas trazem para você, tá? Então, assim, não tem como prosperar se você ficar carregando pesos do passado, tá? Você pode usar o seu passado como aprendizado, não como sentença para o teu futuro. Então, aconteceram coisas e eu me machuquei, eu não quero passar por isso de novo. Não passe, não passe. Se algo de ruim acontecer, quando acontecer, você decide o que você vai fazer. E aí a questão é você saber lidar com essas situações. Você precisa trabalhar suas expectativas, você precisa ter maturidade emocional para entender que ninguém é perfeito, que nem todo mundo faz as coisas por maldade, que numa relação perdoar e relevar é essencial, diferente de ser um idiota na mão de alguém, ok? O problema é que para uma pessoa nessa energia aqui, qualquer coisinha que aconteça já é motivo para uma fragilidade emocional extrema. E aí o problema não tá no outro, tá realmente em você, meu amor. Entendeu? Por quê? Porque qualquer coisa que acontece
já te dói. Então você precisa curar suas feridas. Você precisa urgentemente curar suas feridas. A partir deste curar, você vai poder ter encontros maravilhosos e os caminhos estarão abertos para você. A carta dos lírios traz aí a espiritualidade, abrindo caminhos para você para bons encontros. E é legal você também entender aqui a carta do navio e da cegonha. As coisas, elas não, né, essa fala saiu no outro do financeiro e saiu aqui também. Não é do dia para a noite que um relacionamento ganha estabilidade. Não é devagar, vai ter oscilação, tá vendo aqui a carta do navio? O mar, ele tem altos e baixos, tem hora que ele tá calmo, tem hora que não. Mas para algo nascer e você deixar desenvolver a ponto de criar estabilidade, ter maturidade, sabe? E você falar, caramba, que relação bacana. É uma construção, não é sorte. É um desafio. Aqui sai a carta do trevo de 4 folhas. O trevo de 4 folhas, ele é de sorte? Ele é, mas é difícil de achar. Por quê? Porque é uma construção, percebe? Você vai ter que construir o seu trevo de 4 folhas. Você não vai achar uma pessoa pronta. O trevo não nasce pronto. Ele passou por um processo para brotar. Entende? Então, você precisa entender que vão ter altos e baixos, vão ter erros e acertos, mas você tem que estar disponível, você tem que estar disposto a passar por essas oscilações, focado, né? É importante que a gente esteja realmente querendo um relacionamento para não ferir o outro, porque aí o que mais acontece? A pessoa que tem muito medo de ser ferida é a que mais fere. Porque muitas vezes ela encontra pessoas prontas para se relacionar, com maturidade para se relacionar, mas a pessoa não está pronta e fere a outra. Percebe? Então, muitas vezes o medo que você tem, você acaba fazendo com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Então, você precisa ter responsabilidade afetiva. Se você não está pronto para se relacionar, cuida das suas feridas. Cuida. Ressignifica isso. Agora, se você quer de fato um relacionamento, você vai precisar se arriscar. O risco de você ser feliz é o mesmo de não dar certo. E lembre-se, ninguém entra na nossa vida por nada. Sempre existe um porquê. Então, se alguém passou pela sua vida e você acha felizes para sempre, gente, não existe isso. Nenhuma relação antes. Pergunta para um casal de idosos se eles foram felizes a vida toda. Não, gente, eles superaram muita coisa junto e foi isso que fez com que eles ficassem juntos. Eles escolheram superar as coisas juntos. Ser feliz junto, qualquer um é. Superar as coisas juntos, não. Segurar na mão de alguém e falar, vamos, e não soltar, e não olhar para o lado, e não trair, e não agir de má fé. É você ser leal, é você estar firme ali. Só que você tem que fazer a sua parte. Se o outro vai fazer ou não, é o risco, é o preço. Só que você tem que entender que ninguém é idiota por amar e por fazer o certo. Azar de quem perdeu, isso é seu, faz parte do seu caráter. Faz parte da sua estrutura, do que você pode dar, porque você tem isso. Então arrisca. Porque não deu certo com um, você pula para o próximo, porque isso é teu. O que você tem dentro de você, você não tem por causa do outro, você tem porque é teu. E aí você entrega o melhor que você tem. Ah, não deu certo. Ok. Até aqui deu certo, daqui para lá não deu mais, vira o jogo, bora, próximo. Sabe? Não que você vai ficar, né, numa roda gigante ali, rodando, cada hora uma cadeirinha ali. Não, não é isso. Mas você precisa também trabalhar a sua resiliência. É triste um relacionamento quando acaba? Sim, ele é triste. Mas é tão gostoso quando dá certo, né? E o que é dar certo? É estar tudo bem o tempo todo? Não. Dar certo é você ter espaço para ser quem você é e para a pessoa ser quem ela é e vocês juntos aceitarem quem vocês são e construírem uma rotina que seja leve e verdadeira,
que tenha lealdade, que tenha parceria. A vida por si só tem altos e baixos. Ter alguém do seu lado que te acompanhe nesses altos e baixos, que é o legal. Não para ficar atendendo às suas expectativas, não para ficar cuidando desse alecrinzinho dourado. Não, não é isso. Relacionamento não é isso. Então, se você tá carente, esperando que alguém fique suprindo a sua falta, você já vai começar a se relacionar errado, então nem começa. Por isso você tá solteiro. Então é importante você criar uma maturidade, ter estrutura para começar algo e entender que não é do dia para a noite. Você se apaixonar, química, nanana, isso não sustenta relacionamento. Agora você tá do lado de alguém que te dá segurança, que te dá estabilidade, que te faz sentir forte, especial, grandioso, que faz você falar assim, caramba, eu sou uma pessoa de sorte. E isso sim é construído. Por quê? Lealdade, confiança, você vai ganhando ao longo do tempo. E é isso que faz um relacionamento vingar, durar, né? E acho importante trazer uma informação. O durar não quer dizer tudo também. Tem pessoas que tiveram relacionamentos curtos e que até hoje falam, aquele relacionamento foi o que mais me edificou, aquele relacionamento foi importante. Todos os relacionamentos, se você parar para olhar, te trouxeram algum ensinamento. Agora, se os seus relacionamentos te trouxeram trauma, o problema não são esses relacionamentos, o problema é você, que não consegue aprender com as coisas que acontecem, que só consegue ver o lado ruim das coisas. Você não consegue enxergar quais foram as lições e os aprendizados que esses relacionamentos te trouxeram. Você não conseguiu perceber que esses relacionamentos estavam te preparando para o próximo. E se você não conseguiu enxergar, o que vai acontecer? Repetição. E aí você vai cair sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque você não consegue enxergar a lição. É igual escola. Não aprendeu, recuperação. Não aprendeu, repete de ano. E aí a história volta e volta até você conseguir olhar para aquele relacionamento, colocar um sentido nele, agradecer ao invés de se vitimizar, pegar aquela experiência e seguir pro futuro. Deixa o passado no passado e começa algo do zero. Talvez você já tenha até uma pessoa na sua vida e você, por medo, não começa algo efetivo com essa pessoa. Porque quando eu falo de deixar o passado no passado, são relacionamentos mesmo, não é contatinho. Ou alguém que você conheceu recentemente. Não, relacionamentos mesmo, aquela relação que você teve no passado, que te pesou, que de alguma forma virou um trauma na sua vida. É disso que eu tô falando. Porque tem gente aqui que até conheceu pessoas bacanas e perdeu porque não teve coragem para arriscar, para se jogar, para se permitir. Não valorizou esse encontro. Fez algo bonito se tornar uma cruz. E sofreu de graça, porque podia ter sido legal, podia estar feliz. E tem gente aqui que tem gente aí que já tem pessoas na vida que podem ser bons encontros, se você souber levar de uma maneira tranquila. Os caminhos estão abertos. Você que não tá. O caminho tá aberto, você não tá. Certo? Então, para você que tá solteiro, tá aí o puxãozinho de orelha do universo para você. E espero que te ajude. Se você gostou, dá um like. E se tiver um tema que você queira ver por aqui, coloca nos comentários que eu vou ter muito prazer em tirar as cartinhas para você. Então, a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau!